Geralmente, quando as crianças estão nos infantários, é muito mais fácil o desfralde durante o dia. Isto porque há um treino do pote, eles vão regularmente com as educadoras ao potinho e, pelo efeito do grupo, com os amiguinhos, conseguem mais facilmente deixar a fralda. Às vezes acontece que fazem isso no infantário, mas depois chegam a casa e fazem xixi. Portanto, isso nunca deve ser dramático, deve ser encarado como um processo natural. E nunca se deve castigar uma criança que faça xixi, que já esteja sem fralda e faça xixi, porque isso vai provocar um processo um pouco traumático e vai fazer com que muitas vezes a criança depois já não quer ir ao pote, já não quer ir à sanita com um dispositivo próprio e crie mesmo prisão de ventre, fique vários dias sem fazer cocó, porque fica bastante incomodada com o facto de ter molhado a fraldinha. É mais fácil nas meninas, porque se sentem mais incomodadas com a umidade da fralda, e há uma fase em que os bebés parecem muito interessados, porque é uma novidade ter o pote, ter a fralda, ter o dispositivo na sanita. Alguns bebés têm muito medo de usar a sanita porque têm medo de cair lá dentro, mesmo com o dispositivo. Consensual é utilizar uma época de mais calor, portanto, geralmente no verão, porque há menos roupa e se os pais estiverem de férias ou os avós, consegue o bebê andar livremente ou por um jardim ou em casa e ir regularmente perguntando se tem vontade de fazer xixi e então é muito mais fácil tirar a fralda. Por vezes há essa tal fase do grande interesse e depois eles desinteressam-se e não se deve fazer disso um drama, uma coisa muito difícil de lidar com, porque geralmente até aos 3 anos, mais mês, menos mês, os bebés acabam mesmo por deixar de usar a fralda, exceto se tiverem algum problema a nível do aparelho urinário, mas isso já teriam tido sintomas como infecções urinárias repetidas antes. Durante a noite, o desfralde é mais difícil, isto porque há um padrão hereditário, ou seja, há sempre algum familiar que deixou a fralda muito mais tarde. Por exemplo, há pais ou um dos pais ou um dos avós só deixou de usar a fralda pelos 7, 8, 9 anos e isso não é anormal. Se o bebê, ou se a criança, neste caso estamos a falar da criança, durante a noite não conseguir manter dias seguidos de fralda seca por essa idade em que os pais acham que deveria ser, portanto, pelos 5, 6 anos, não se deve insistir demais nem se deve acordar durante a noite. Se acordar durante a noite vai fazer uma disrupção dos ciclos de sono e isso não é o objetivo. O objetivo é que realmente a criança consiga durante a noite não fazer xixi ou então acordar por ela própria e ir à casa de banho. Alguns truques serão uma restrição de líquidos a partir das 6 horas, antes de dormir fazer xixi 2 vezes, portanto uma vez e passado 15 minutos outra vez, e estimular a criança com reforços positivos e nunca com os reforços negativos, ou seja, explicar que não há problema nenhum ela fazer xixi na fralda, exceto o problema financeiro porque as fraldas não são propriamente baratas, mas fazer, por exemplo, uns calendários em que durante 2 semanas fazem um desenhinho com um sol se não tiver molhada a fraldinha e fazem um desenhinho com uma chuva, com uma nuvenzinha com uma chuva se tiver molhada a fraldinha. Quando tiver mais ou menos 2 semanas seguidas com o sol, então aí pode-se dar uma pequena recompensa e tirar a fraldinha. Mas, mesmo que a criança por si já não queira usar a fralda e a molhe durante vários dias seguidos, deve-se explicar que isso não é nenhum problema, que não se vai contar nem aos irmãos, nem aos amiguinhos e não transformar isso num problema, porque então aí pode sim ser o verdadeiro problema.